Fala galera, tá começando mais um podcast do Acabou o Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje para falar sobre evolução da tecnologia, sobre o passado e o presente da computação, sobre as linguagens legadas, as linguagens modernas. E a gente tá aqui hoje, como sempre, com o João. Tudo bom, João? Tudo bem, Lucas? Mais uma vez um prazer estar aqui. E vamos lá, galera, bater um papo sobre esses assuntos aí que eu tenho certeza que vai ser de grande informação para toda a galera que está aí na área. E o nosso convidado de hoje, o Thiago, que veio aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua história com a gente. Tudo bom, Thiago? Olá, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, João? Obrigado pelo convite aí, poder contribuir de alguma forma, com alguma história. Thiago, fala um pouquinho aí de você, do seu background, o que você já mexeu, o que você mexe, o que você gosta. Conta aí um pouquinho pra nós. Eu já tenho algum tempo na área de TI, de desenvolvimento, né, de tecnologia. Nos primórdios, assim, eu fiz técnico de processamento de dados, né? Então eu tenho... Hoje, não sei se é tão comum, mas eu sou da época de fazer processamento de dados na escola do ensino médio. E... achei bem legal, na época eu já fiz até um estágio em algumas empresas, mas estava em uma área administrativa e eu era um menino que sabia um pouco mais de Excel, fazia umas planilhas, usava umas fórmulas para facilitar a vida da galera e arrumar impressora, como sempre, né? Mas aí, nesse técnico, me despertou interesse, falei, não, é isso que eu quero, e me formei em sistemas de informação na FIAP, minha formação me formei em 2010, acho que em 2010 vocês estavam ainda na escola, provavelmente. Eu tava terminando o colegial. Aí, ó. Só que no primeiro ano de faculdade, no processamento de dados foi basicamente estágio administrativo e auxiliar com Excel, impressora, essas coisas assim, né? Porque é o menino da TI ali, do suporte. Mas já na faculdade, meu primeiro emprego foi de Service Desk. Eu era field. Eu lembro que era uma empresa com cinco pessoas para cuidar de administração de rede, exchange e o field das máquinas mesmo, mouse, teclado, e para 500 máquinas mais ou menos, e dessas 5, 2 eram de campo, eu e mais um outro estagiário. Mas foi bem bacana, aprendi bastante. E nessa empresa eu tive a oportunidade, eu fiquei 3 anos e eu conto que cada ano foi um emprego novo, né? Porque eu fui desde o suporte, e aí me convidaram para o time de programação, que na época era uma agência de publicidade, não tinha ninguém específico para cuidar dos servidores web, de web, né? Então eram servidores de IS e SQL Server. Então era basicamente, sei lá, de 20 a 30 programadores, todo mundo mexendo nos servidores, botando a mão, configurando ou desconfigurando. E aí fizeram esse convite, eu trabalhei 1 ano, né, meio gerenciando, como infra, gerenciando servidores web e SQL Server. O gerenciando talvez seja muito forte, né, porque eu não tinha experiência nenhuma. E eles foram me ensinando, aqui você cria um site no IS, o banco de dados funciona assim e tal. Mas foi bem interessante, participei de umas migrações de servidor web, aprendi bastante, uso uma bagagem que eu usei depois, né, com IS e SQL Server. E aí, nessa mesma empresa, depois eu tive a oportunidade de desenvolver. E por ser uma agência web que estava na moda ali, meados de 2006 a 2010, eu comecei uns projetos. Meu primeiro projeto foi em PHP, que foi no WordPress, na época ainda. Fiz algum... Não era a empresa, o pessoal era muito, muito bacana, assim, uma equipe bem legal, que compartilhava bastante conhecimento, todo mundo se ajudava ali. Então, né, nessa época eu trabalhei com um projeto em PHP, em C#, na época ASP.NET 2.0. Tinha um resquício de 1.0, mas o principal já estava com 2.0, 1.1, né, que acho que era. E tinha até um resquício de ASP, tinha um projetinho de um e-commerce lá em ASP que ninguém queria colocar mão e coisas assim. E tanto que o contato com essas que eu tive nessa empresa eu continuo até hoje, de diversas pessoas. E aí eu evoluí com C#, aí, né, sempre sem nenhuma... Eu nunca fui muito
nunca vesti tanto a camisa de uma tecnologia ou de outra, né? Vamos trabalhar, vamos programar o que tiver que programar. Então, aí trabalhei com diversas outras. Eu fiz até e-commerce já em Magento, PHP. Trabalhei 1 ano em outra empresa também com PHP, depois com C#. Até na última empresa eu trabalhei também bastante normalmente, como eu vim de agência web, né, outras agências e outros locais tinham profissionais dedicados, né? No começo, nos primórdios, ainda o front era CSS, HTML e JavaScript, que era só pro cara do front. E aí ficava aquela briga, né? A gente arrastando componente web forms, trazia um monte de post, na época do postback, né? Trazia um monte de JavaScript zoado para a página e o cara do front tinha que se virar para acertar aqueles HTML, JavaScript e colocar um layout ali, era bem isso. E, assim, na reta final foi mais C#, muito JavaScript Vanilla, que era o pessoal que eu trabalhei às vezes não gostava muito de usar componentes e tal, então muito JavaScript Vanilla. Isso foi bom para aprender a trabalhar, lidar com o desempenho de JavaScript e tudo mais. Acho que bem, e também C#, já MVC, também um pouco de Webforms, meio que de tudo, assim, nessa linha, né? De tudo nessa linha. Acho que geralzão é assim. Você comentou um pouquinho aí de Webforms, clicava e arrastava para montar o layout. Eu só queria comentar uma coisa. Responsividade mesmo, que é bom, nunca teve, né? Nunca existiu. Nossa, eu peguei a transição né, tinha vários artigos e assuntos sobre tableless, porque eu peguei a transição. Na época que eu comecei a desenvolver já não era o da vez, mas ainda era tipo o passado. Nossa, até o ano passado o pessoal usava tabela para fazer site. Eu lembro do meu técnico que tinha uns marquee no HTML para o texto piscar, para o texto ficar transitando, de aprender a montar o menu lateral com tabela para você poder fazer scroll. Responsividade estava longe. Nossa, eu lembro muito disso. Eu lembro daqueles frame set que você definia topo e menu lateral na esquerda, e aí, tipo, era o ápice, assim, do site, que o conteúdo ficava no meio, do lado esquerdo ficava o menu, e no topo tinha um banner. E esse era o moderno, o mais moderno possível para um site nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu lembro disso. Eu vi isso no meu técnico. Sim, eu também vi isso no meu técnico. Eu fiz esses layouts e também um pouquinho de VB6. O Thiago, ele é um old schooler programmer, né? Ele é o cara da época do C mesmo, do Fortran. Ele é o programador raiz, cara. Acho interessante. Eu trabalhei em muitas empresas que eu era a pessoa mais nova, né? E aí de uns anos pra cá o tempo foi passando e vão chegando pessoas mais novas, e aí você fala assim, caramba, tô ficando velho na TI. E aí você acaba conversando com algumas pessoas que entraram novas na minha empresa atual, e a pessoa o tempo que ela tem de carreira é menor do que o tempo que eu tenho na empresa atual. Aí você começa a ficar assim, opa, acho que eu tô já, né? O tempo tá passando pra mim. É exatamente isso que eu ia comentar, cara. Como que você vê, por exemplo, um cara... Vou dar exemplo bem claro, eu tenho... Vai fazer 2 anos agora que eu tenho de experiência com tecnologia, assim, trabalhando com programação. E, tipo, acho que você já tem bastante tempo, bem mais tempo que isso, na empresa que você está atualmente. E isso não te incomoda, assim, sei lá, não sei se incomoda de certa forma, mas como que você vê, tipo, caramba, o cara que começou agora, ele já tá aqui colado comigo, tipo... Porque eu acho que quando você começou, teve todo um processo bem maior para você chegar onde você tá, e, tipo, pra entrar como programador e tal. Não sei. Mas, tipo, aí vem, tipo, eu que sou mais novo, que não tenho nem metade do que você tem na empresa que você tá hoje, de experiência. Como que você vê isso? Você vê isso como uma coisa legal, bacana? Pô, as coisas estão evoluindo, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho excelente, né? O que eu penso e tento compartilhar, né, na maior parte do tempo que quem vem, seja independente da quantidade de tempo que tenha de experiência, vem com uma bagagem de experiência, de vivência, né? Seja técnico ou de processo, ou de metodologia, ou até de opinião, né? Então, eu acho legal isso porque dá uma movimentada, né? Quando você está numa equipe e chega alguém novo,
sei lá, cada um tem uma reação, né? Eu particularmente acho interessante absorver e ouvir essa nova bagagem que está chegando, seja ela qual seja, né? Porque é bom, acho que até para sair da questão até para sair da zona de conforto, né? Eu acho isso excelente. E quanto a, sei lá, pessoas começarem a programar ontem e trabalhar junto com elas, eu também não vejo nenhum problema. Acho que, né, não dá para... A tecnologia, a TI, a área de TI, ela é dinâmica, né? Porque se a gente ficasse desenvolvendo tudo em tables, em tabelas e tudo mais, putz, a gente não ia ter toda essa evolução que a gente teve, né? Só na área de web, eu comecei na época, um dos times que eu trabalhei tinha desenvolvedores, 4 ou 5 desenvolvedores Flash, para fazer animação de banner, de tudo para portais. Hoje, e aí eu via certinho essa evolução acontecendo, então um carrossel, né, de imagens, esse que às vezes tem notícias, acabava sendo feito em Flash, e depois de alguns anos eu vi pessoas fazendo ele já em JavaScript, usando um plugin ou outro, e depois eu já vi desenvolvedores fazendo ele só com basicamente HTML e CSS. Assim, acho que é evolução mesmo. E muito hoje da carreira de TI, assim, da bagagem, eu acho que é trabalhar com a tecnologia dos últimos 5 anos, assim, se não for alguma coisa específica. Eu acho que não vale também demonizar o que é velho. Eu acho que tudo teve o seu valor no seu momento, principalmente de TI, né? Então, talvez vai ter um sistema legado em ASP que atende uma determinada área, um determinado negócio, que não faz sentido migrar, né? Robusto, tá? E os bancos e seus COBOLs, né? Então, acho que tudo tem o seu valor e sua importância. Também não vai generalizar e tudo vai ter que ser tecnologia nova, apesar de gostar de usar também, né? Mas acho que generalizando é isso. Acho que se deixar eu fico aqui dias falando. Pode dizer aí, João. O que eu acho legal é que, tipo, assim, você comentou de tecnologias novas, tecnologias mais antigas, é que, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, às vezes eu vou conversar com o pessoal e, tipo, eles são de uma tecnologia um pouco mais antiga, né? São do .NET, ali, do ASP, do C Sharp, e eles comentam, você é o cara do React, porque o React, ele é relativamente bem novo. E a galera comenta, você é o cara do React, ó, tá aqui o cara que manja de React, que não sei o que lá, e fica comentando as coisas assim, porque eles estão mais presos na tecnologia um pouco mais velha, né? Mas é bem legal, tipo, o olhar que as pessoas enxergam, assim, também, quando você, tipo, eu sou bem novo, e a galera olha, fala, você é o menino do React, manja de React pra caramba, não sei o que lá, fica comentando, é legal. E uma pergunta, né? Como é pra você... Rebobinei. E uma dúvida, uma pergunta para você. Como é para você trabalhar numa empresa onde, né, essa tecnologia nova e ainda é tão nova que você vira referência, né? Ó, aquele cara ali, ó, é o cara do React. Onde é o café? Duas baias à esquerda depois da pessoa do React ali, né? Como que é para você trabalhar numa empresa com uma tecnologia tão nova e tão na moda, comparando com pessoas já com outros tempos? Cara, eu acho muito legal porque, tipo, assim, por mais que é uma tecnologia nova, tem muita coisa que é meio que diferente das tecnologias mais antigas, mas a ideia que a galera tem, o conceito que a galera tem é muito sólido. Então, por mais que seja uma tecnologia nova, se eu preciso tirar alguma dúvida porque eu ainda não tenho experiência suficiente com aquilo, ele pode me dar uma referência do próprio .NET, alguma coisa assim, que você vai conseguir entender. E é muito legal porque você consegue abstrair o conhecimento que o cara já tem ali, que você consegue entender, tipo, de uma maneira bem legal. Eu acho que, por mais que seja uma tecnologia nova, o conceito ele é bem sólido. Então, quando você trabalha com pessoas que já são mais experientes, que já estão mais consolidadas ali, por mais que sejam com tecnologias mais antigas, eles conseguem te passar um conhecimento que você vai conseguir aplicar. Alguns patterns, algumas coisas assim, que você ainda não tem conhecimento por ser novo, por ser uma tecnologia nova, que já estão bem conceituados, eu acho muito bacana. E me bananei todo. Mas assim... Tá boa a resposta. Acho que é isso, Lucas. Se vira lá pra editar depois. Mas assim, eu acho que também... Tem o Lucas também, que ele é de uma tecnologia mais nova.
e também trabalha com React, com Node, com React Native. Como você vê isso, Lucas? A gente trabalha na mesma empresa. Como que você enxerga isso? Cara, é interessante, é diferente, né? Uma coisa que eu acho muito, na real, a respeito de tecnologia, de trabalhar com tecnologia nova, tecnologia antiga, tecnologia legada, é que uma coisa que eu percebo que tem muito forte no mercado de tecnologia é que não existe, não é que não existe, mas tipo, pelo menos eu acho que não é uma coisa muito, que não faz muito sentido talvez a gente ficar pensando sempre em senioridade de tecnologia. Porque a tecnologia ela muda tão rápido, as linguagens elas mudam tão rápido, e a linguagem da moda muda tão rápido, que muito provavelmente uma pessoa que ela não vai ser sênior em React, ou ela vai ser sênior em Node. Eu sinto que é mais importante a gente começar a entender alguns aspectos mais fundamentais, tanto de programação quanto de... Por exemplo, não adianta, pelo menos eu acho que não adianta tanto ser o especialista em SQL Server. Você tem que entender de SQL, porque aí você vai conseguir operar tanto no SQL Server, quanto no MySQL, quanto no Oracle, quanto no SQLite e tal. Então, pegar essas coisas que são mais pedras fundamentais de programação do que você necessariamente ser o cara que manja daquela tecnologia. Putz, eu sou o cara de Java, eu faço tudo em Java e tal. É claro que você vai ter uma ou outra tecnologia que vai ser de preferencial sua, que vai ser uma tecnologia que você é mais proficiente. No caso do Thiago, provavelmente é o C#, no caso meio do João, é mais o Node, JavaScript, o React. Mas eu acho que é mais importante você entender, por exemplo, questões mais de arquitetura, ou como compor uma página responsiva, esse tipo de coisa, do que necessariamente você entender de uma tecnologia, porque essa tecnologia pode ser que morra daqui a um tempo. E se você manja bem de uma linguagem de programação, você consegue aprender outras 2, 3 linguagens sem muita dificuldade. Mas o importante é você entender mais os conceitos dessas linguagens do que necessariamente a tecnologia específica. Concordo em partes, mas não que eu discorde. Só um gancho que o João falou, né? Puxando um gancho. O que eu acho interessante é que sempre quando eu estou vendo alguma tecnologia nova, até recentemente, né, entrando em contato com Node, com React, para quem é interessante essa questão de, no seu caso, de receber patterns e outros padrões e outras ideias de quem já teve experiência, e no meu eu sempre fico vinculando a coisas que eu já aprendi, ou alguma tecnologia específica, ou até acho interessante como essas novas tecnologias, seja Node, seja React, conseguem solucionar problemas que a gente tinha, conseguem fechar algumas lacunas, né? Então, uma das coisas que eu achei muito interessante quando eu vi o Node, uma primeira brincadeira eu fiz de Node já faz uns bons anos, 2013, ainda era bem beta, né? Nem lembro exatamente a versão, mas era para brincar com Canvas, edição de imagem no Canvas e arrastar objetos, e o Node tinha isso bem prático, mas acabei não seguindo, mas fiz uns testes, né? Então foi como eu achei legal você ter um servidor JavaScript e que esse servidor tem um callback, né? Eu falei, caramba, que interessante. Esse é só um gancho que você acaba acumulando essas caixinhas, né, e você vai usando como base. Do outro, mas o que eu discordo, mas nem tanto, que faz total sentido, né? Eu acho que a base, você tendo a base, você navega em diversas frentes, né? Então, seja com a linguagem você tiver interesse, você sabe condicionais, operadores, laços de repetição e, claro, lógica, né, que eu já me deparei na carreira com pessoas que tinham algumas dificuldades técnicas e de lógica mesmo, acabaram seguindo outros rumos e estão felizes nesses outros rumos, ainda bem, mas também acho que às vezes cabe aqueles especialistas que talvez com a senioridade vem o detalhe do detalhe, né, e aí você tem pessoas que são especialistas, as especialistas das especialistas num assunto, e aí conseguem fazer chover naquilo, e talvez até ela é tão expert naquilo que evolua. Talvez o cara que, eu nunca pesquisei a origem no Node, né, mas talvez o cara que era tão expert em JavaScript e tão especialista nesse assunto que conseguiu subir um nível, né, subir um degrau. Então, acho que é um mix, vai bastante também do que a pessoa quer para a carreira e também do local do contexto que ela está inserida, né? Porque às vezes tem empresa que necessita de profissionais mais multidisciplinares e tem empresa que quer trazer o cara do SQL que vai
vai tunar todas as queries até o infinito, né? Então acho que é bem um mix. Sim, eu concordo com o que você disse. Meu ponto, acho que não é nem tanto que você não pode ser o especialista na tecnologia. Você pode ser o especialista da tecnologia e tem lugares onde isso faz total sentido, né? Até hoje você tem programadores de COBOL em bancos e, faz total sentido eles estarem ali trabalhando com COBOL, mesmo que o resto do mercado não vá aderir a essa tecnologia. Mas o que eu quero dizer é que, também é importante você não ficar preso. Quando eu digo que é importante não ficar tão preso a uma tecnologia específica, a ser o especialista daquela tecnologia, é mais para você não fechar a sua visão de mundo para outras coisas que estão acontecendo ao redor. Porque, por exemplo, o Flash morreu, né? E aí o cara que de repente era o especialista em Flash, que só sabia trabalhar com Flash, muitas pessoas talvez não tenham conseguido migrar para fazer layout com HTML, CSS, JavaScript, porque não eram tão focados em uma única tecnologia que eles não conseguiram ampliar um pouco esse horizonte de conhecimento. Total sentido. Eu conheço profissionais que acabaram saindo da área de TI porque eram profissionais de front, numa época que era CSS e pouco JavaScript, mais CSS e HTML, e tiveram dificuldade com a questão de lógica mesmo, né? E faz total sentido. Eu imagino, algumas pessoas, porque, por exemplo, quando a gente, muitos anos atrás, quando começaram a surgir os conceitos de orientação a objeto, teve muito programador destruturado que torceu o nariz, que falou que orientação a objeto era ruim, que o C++ tinha comparado ao C, o C++ ele tinha só dois problemas, que era a ideia original e a sua implementação, que orientação a objeto era uma ideia péssima, que não servia para nada, que não adianta. Eu conheci inclusive programadores de assembly que falavam que orientação a objeto é um mito, isso aí o código é tudo estruturado, não faz sentido pensando nesse tipo de coisa. E hoje a orientação a objeto já está até saindo de moda, e o negócio hoje é linguagem funcional, e o negócio está mudando aí, e o paradigma veio, tomou o mercado e já está indo embora. É mais nesse sentido que eu quero dizer também. Sim, tudo é muito dinâmico, né? E aí volta sempre ao ponto, né? A gente acaba... Eu vi uma vez, acho que até no Hipsters, não sei se pode fazer jabá para os outros, que para mim fez bastante sentido, que a gente acaba trabalhando na maior parte do tempo com tecnologias dos últimos 5 anos, assim, a grosso modo, né? Eu acho que isso está bem relacionado. E até uma pergunta. Vocês chegaram em algum ponto de decisão de carreira, assim, do tipo, será que eu invisto nessa tecnologia ou naquela? Será que eu invisto em processos ou mais programação? Vocês já tiveram essa dúvida de qual caminho seguir na carreira? Cara, eu não tive tanto essa divisão. Eu tive mais dúvidas quando eu estava realmente começando. Quando eu estava ali na faculdade, porque quando você está na faculdade ali, tinha um mundo de linguagem, né? Java, C Sharp, JavaScript, o Node estava começando, tinha um monte de coisa para a gente poder mexer. Eu não sabia para onde ir, PHP, e o PHP foi onde eu comecei, foi o que me abriu as portas aí. Então, eu tive mais dúvidas em quando começar, em qual linguagem começar, e do que depois de começar, estar trabalhando com alguma coisa e decidir para onde eu ia. Mas depois que então, eu comecei com PHP e do nada eu conheci o React e migrei para o React e falei, não, eu vou ficar aqui, vou conhecer mais sobre a linguagem, sobre a biblioteca, vou conhecer mais sobre o JavaScript, sobre o Node, e fui me aperfeiçoando ali. Mas conheço também outras linguagens, Java, conheço C Sharp, PHP, conheço algumas coisas aí também. E por que você não quis continuar no PHP? Ou talvez porque você gostou do React e JavaScript? Cara, assim, o PHP é muito... por ser server-side, então tinha aquele negócio de dar refresh na página, tinha alguns requires meio... que eu não via tanto... assim, acho que porque eu tava começando também, eu não via tanto sentido. Pô, mas por que eu tenho que fazer um refresh na página? Tem que ir lá no servidor buscar? Não tem uma maneira de fazer isso aqui mais por baixo? Então, aí foi meu primeiro contato com JavaScript, foi fazer as transições ali, fazer algumas animaçõezinhas dentro da tela. Mas aí quando eu conheci lá o Ajax, né, que vem do jQuery, do XML HTTP Request ali, que você fazia as coisas sem precisar dar refresh na página, sem precisar ter muito, entre aspas, trabalho para fazer,
foi onde eu fui começando a engatinhar. E quando eu vi o React, que você simplesmente estava digitando, já estava mostrando na tela, já fazia tudo de uma maneira meio que mágica, eu falei, cara, eu vou continuar por aqui mesmo. Aí eu fui me aperfeiçoando e foi a biblioteca que eu gostei. Eu já mexi com Angular também, mas React foi a que mais me chamou a atenção pela flexibilidade, pela facilidade de você componentizar, de você importar um componente, trabalhar com propriedades, com estados, com arquitetura Flux, e foi onde eu fui me aperfeiçoando e que eu mais me chamou a atenção. Aí, quando eu vi, já estava lá dentro do React. O Node veio primeiro que o React. O Node também pela flexibilidade e pela facilidade. Pela maneira que você constrói APIs de uma maneira rápida e que são bem performáticas. Então, eu acho que o JavaScript me conquistou ali, cara. Não, você comentando dessa questão de pushback, de post, né, de requisições, blá, blá, blá. Você comentando essa questão de post, de requisições e de ter que atualizar a página, eu me sinto até no museu, né, nos tempos mais primórdios. Não sei se vocês chegaram a mexer com Webforms, mas ele tem um componente que era o Update Panel, que basicamente, né, eu vim por outro caminho, né? Eu vim pelo Webforms, e quando eu conheci o MVC e fui, né, aprendendo mais conceitos e tudo mais, eu fui entendendo mais HTTP, requisição, response, eu falei, caramba, eu fui enganado com Webforms, porque, sei lá, eles pegaram todos esses conceitos, esconderam e fizeram umas gambotas, né? Não sei o quanto vocês tiveram de contato, mas é até engraçado. E ele não era possível de fazer coisas assíncronas com ele, sem ter que atualizar a página. E aí tinha um cara que tudo que você colocava dentro dele virava uma... Ele fazia chamadas assíncronas que estivesse dentro de um componente, né? Abriu chaves, abriu o Update Panel, dentro do HTML, né? Os componentes, fechou, tudo que estivesse ali dentro rola assíncrono, as requisições. E a gente tinha bastante briga, porque também foi na última época que começou a estourar jQuery. E aí o Update Panel e jQuery, eles não se encontravam, assim. Isso é bem interessante. E de história, de curiosidade, eu trabalhei numa empresa, fora as questões de agência web, era sempre muito corrido, o pessoal que vendia, às vezes, não tinha muito contato com... O pessoal vendia sonhos e os programadores entregavam realidade, né? Então, sempre dava discordância. Então, eu estava no projeto atrasado, aquela correria, trabalhando até tarde, e o projeto era para entregar na sexta-feira. Aí eu lembro até hoje, na quarta-feira, saí tarde, fui para casa, lembrei, amanhã faltam mais algumas tasks, e aí a gente finaliza, né? Vai estar tranquilo até sexta, né? Demos um gás aí, deu certo. E nesse projeto era para ter uma rádio. Essa rádio era para estar rolando independente da página que você tivesse, né? Essa rádio ia estar lá e você ia navegando de página. Bom, você pensar isso hoje, você acha vários exemplos aí disso que acontece. Mas na época, né, alguns desenvolvedores ficaram responsáveis por isso. Bom, beleza, eles são responsáveis por isso, eu estava responsável por cadastro, formulário e tal, né? Não era tão sênior aí, né, estava começando essa carreira de programação. Quando eu cheguei na quinta, baixei o projeto, não compilou, nada funcionava, eu larguei, bloqueei a máquina e fui tomar um café. Falei, daqui a pouco eu volto. Sei lá o que aconteceu essa madrugada, que daqui a pouco eu volto. Aí depois de um tempo chegou o pessoal que iria ficar responsável pela rádio. Eles pensaram em colocar a rádio, essa parte do player, dentro de um update panel. E é como o update panel cuidava das requisições que essa rádio fazia, ia trocar de página e ia dar tudo certo. Só que na prática não deu certo. Na teoria tava tudo certo, tava tudo legal, mas na prática não rolou. E aí, na madrugada, eles acharam uma solução de um plugin JS, de um framework JS, que... Framework não, né? Mas de um plugin JS que ele pegava todas as requisições que a sua página fazia e ele fazia elas assíncronas. Só que aí começou a dar bug, a gente tem que fazer... ajustar tanto o plugin quanto as nossas requisições, porque ele no Webforms não foi feito para isso, então foi bem interessante. Aí, na moral da história, eu trabalhei tarde até o domingo para fazer essa entrega aí. Cara, essa frase, eles vendem sonhos e os programadores entregam a realidade, eu vou levar para minha vida. Vou usar para tudo agora isso. Acabei de aprender e também não largo mais. Inclusive, eu vou colocar aqui no meu WhatsApp
essa frase maravilhosa. Mas, cara, isso é muito real. Hoje em dia a gente tem em outro contexto. Na época era gerente de projeto, atendimento, era surreal. Isso é uma coisa que nunca muda, né? Sempre você vai ter uma área ali de vendas prometendo o possível, o impossível e mais um pouco, e você vai ter lá o programador olhando e falando, véi, não dá não, cara. Então é uma coisa que pelo menos isso permanece consistente ao longo das tecnologias e dos anos, né? E tem a questão também, mais um ingrediente para esse caldeirão é a prazo, né? Prazo é um ótimo ingrediente nessa salada, nessa sopa. Cara, e como é que você vê legado? O que você acha de coisas legadas? Porque o fato é, como você mesmo disse, a gente basicamente trabalha com a tecnologia dos últimos 5 anos. Isso significa que a tecnologia dos últimos 40 não necessariamente ela foi apagada, né? Não necessariamente pegaram e refatoraram tudo, pegaram aquela ferramenta ali que estava funcionando em Java 6 na área de RH, que todos os caras estão acostumados a usar, e migraram ela para um portal em Node e React. Aquilo ainda está lá, e alguém ainda está todo mundo pensando naquilo. Como você acha que isso funciona dentro das empresas? Você acha que isso acaba virando um problema quando a empresa começa a tentar usar tecnologias novas? Você acha que tem formas de conviver, ou você acha que tudo deveria ser refatorado mesmo e esse é o jeito? Olha, eu já tive fases que eu pensava que tudo tinha que ser refatorado e voltado do zero. Mas hoje eu penso bastante que tudo tem o seu valor e o seu momento, né? É um puta trampo, né? Dá muito trabalho. Blá, blá, blá. Eu já passei por uma fase até de achar que tudo que era legado devia morrer, devia explodir, devia ter uma tecnologia nova, né? Hoje eu acho que é bastante... Eu vejo com bastante parcimônia. E então, tudo tem o seu valor, o seu momento, né? Tem a sua justificativa, né? Talvez até por ter mais tempo de carreira e ter produzido coisas que na época eram da moda e hoje são legado, a gente acaba aprendendo isso e ficando um pouco, eu já fiz bastante legado hoje, né? Então eu vejo assim. E, putz, se você colocar como fazer com legado em qualquer... Eita. Thiago? Voltei, perdi Tava falando que o você queria gatilho. explodir o legado, você queria destruir o legado, você queria matar o legado. Então, né, eu acho que há uma área nova da tecnologia, nova não, né? Uma área que já existe há muito tempo, que todo mundo sempre quer saber o que fazer com o legado. Então, você acha milhares de manuais, artigos, doutorados sobre como tratar o legado e o que fazer com ele, né? Só o que me deixa triste é você produzir legado. Não digo produzir um software, um sistema, né? Que todo software e sistema vai ter o seu tempo de vida, né? Alguns mais, outros menos, de acordo com N fatores, mas tem seu tempo de vida. O problema em 2020 você está produzindo um software que você olha para ele e fala, mano, esse cara já nasceu morto, já nasceu legado, né? Então isso me deixa triste. Entendi, Thiago. Entendi pra onde você tá. Meio que entendi. Acho que eu entendi o que você tá querendo dizer. Não conheço essas coisas aí não, Lucas. Eu que já briguei bastante para não produzir legado, mas tá foda. Tem um pouco disso também, né? As pessoas... às vezes o legado ele faz tão parte do sistema, do ecossistema de uma equipe, ou de um desenvolvedor, que vira bala de prata, né, um pouco. Uma certa skill ou uma certa tecnologia, ela acaba virando bala de prata para situações e quando você vai ver, você está produzindo tudo numa coisa legada. E eu acho que o grande problema não é nem só você tá usando uma tecnologia legada, né? Talvez, até mais problema que isso é saber se faz sentido usar aquela tecnologia para aquela determinada coisa. Porque eu acho que cada tecnologia, ela meio que tem um foco. Ela foi desenvolvida para resolver um problema. A gente tem linguagens diferentes porque elas resolvem problemas diferentes.
Então, o problema que o Java resolve não é o problema que o Python resolve, que não é o problema que o Node resolve. Então, eu acho que às vezes falta muito de... se escolhe tecnologia por afinidade e não necessariamente porque é o que vai resolver melhor aquela situação. Concordo, caiu até uma lágrima. É isso aí, faz todo sentido. E contra o legado, eu acho que faz parte, né? Tem N contextos. Produzir legado... Estou produzindo um software novo que se olha e ele já é legado, você, putz, alguém acha alguma justificativa e tudo mais. Mas olha, o que me deixa nervoso é bala de prata, hein? Não, eu tenho essa tecnologia aqui, ó, que ela resolve todos os problemas e é a solução de tudo. Vai resolver o problema da fome mundial, essa tecnologia. Isso me incomoda. Eu acho que é mais ou menos isso. O que eu ia comentar é que, tipo, ele pode até resolver o mesmo problema que outra linguagem resolveria. Só que não resolve da melhor forma, não resolve da melhor, tão performático quanto uma outra linguagem resolve. Então você tem que saber escolher, para cada caso é um caso. Então se você vai estar trabalhando com alguma coisa, uma API, talvez o Node performe mais rápido do que o Java, ou do que o Spring, ou que o C Sharp. Então, cara, por que não usar Node? Vai ser melhor para o seu negócio, vai ser melhor para a sua aplicação. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de poder falar assim, não, vamos definir qual é o que é melhor para esta aplicação. Sim, concordo. Só agora fazendo um pouco o outro lado, né? Que às vezes também como desenvolvedor, eu acho muito legal estar na tecnologia nova ou estar na ponta, né? Produzindo o melhor conteúdo da melhor forma. Só que aí também a gente tem outra ponta, né? Que às vezes você tem todo um time que produz em uma tecnologia, aí o superior, né? O cliente, vamos dizer assim, o cliente pede e você fala assim, poxa, esse time todo vai ter que se capacitar nessa tecnologia nova? Será que é complicado, né? Essa questão de multidisciplinaridade? Acho que é uma pauta também interessante. Eu concordo com o que o Thiago falou. Eu só queria dizer primeiro que uma tecnologia que resolve todos os problemas em programação chama binário, né? Mas nem por isso a gente usa. A gente coda direto nele. A questão de nossa, tá difícil. A questão de multidisciplinaridade em uma equipe realmente é uma coisa que tipo, impacta. E eu concordo tipo, muito. Não adianta a gente estar aqui desenvolvendo o nosso sistema em PHP e chegar um cara falando, não, mas Node é super legal, super diferente, super descolado. Tá, mas tipo, a gente tem aqui a nossa aplicação, 80% da nossa aplicação tá feita em PHP, não dá pra gente simplesmente trocar tudo agora porque surgiu uma feature que torna as coisas mais eficientes em Node. Não é assim que a banda toca também. Exatamente. Tivemos experiências com... Eu particularmente tive, acho que o Lucas também, tivemos experiência com não saber escolher a melhor tecnologia para o seu negócio. A gente fez uma aplicação em que claramente não era a melhor, no caso com banco de dados, claramente não era a melhor solução para aquela aplicação, mas não era uma decisão nossa e a gente, cara, programador ama fazer coisa nova, aprender tecnologias novas. Então, se você colocar para ele e bater o pé que vai ser aquilo, ele não vai questionar, vai falar, beleza, eu faço. Mas a gente sabia que claramente não era uma solução adequada e acabou que no fim das contas não rolou como o esperado. Era aquela história, o vendedor vendia o sonho e o programador entregava a realidade. Isso cai muito no que eu tava comentando, de cada tecnologia tem um propósito, cara. O banco de dados que o João tava comentando, ele não era um banco ruim, ele é um banco muito bom para fazer o que ele se propõe a fazer, certo? Cara, se você botou o seu banco principal da sua aplicação, que é uma loja virtual, como BigQuery do Google, não é o banco do Google que tá errado, é você. Tipo, não é o BigQuery que não funciona. É porque você tá querendo usar uma coisa para uma coisa que ele não tem essa finalidade. E às vezes isso gera um problema. Então é uma coisa que falta muito, muitas vezes, ser mensurada. Se aquela é uma decisão que faz sentido para o time, se aquela é uma decisão que faz sentido para o produto, se aquela é uma decisão que faz sentido para a empresa.
E isso é uma coisa que é muito importante e às vezes fica muito deixada de lado. Sim, acho que concordo com vocês. E uma pergunta, né? Como foi para eu acho que programador ele tem muito, não sei se ego seria a melhor palavra, mas programador tem muito carinho pelo que produziu, além de ego. E como foi para vocês para reconhecer que, putz, isso aqui que eu produzi não foi da melhor solução, sabe? Não poderia ter sido ou tecnologia ou, né, ou outra solução seria melhor. Como foi esse reconhecimento? Foi fácil. Porque, tipo, essa questão específica, a gente sabia que era uma decisão de arquitetura errada, a equipe sabia, a gente tentou, mas a gente não conseguiu barrar, porque foi uma decisão que veio top-down. Tipo, é meio chato, né? Mas a gente sabia que aquela questão, a gente sabia que aquilo era um problema, mas a gente não sabia o quanto aquilo era um problema. Então, quando a gente começou a estudar o banco, a testar ele atendia o que a gente estava tentando fazer. Então, a gente queria fazer um CRUD, ele fazia um CRUD, sem problema nenhum. O problema foi quando a gente começou a ter que fazer consultas um pouco mais complexas, e isso a gente só foi descobrir com 2 meses de aplicação já. E aí a gente começou a ver que ele não estava mais atendendo. Não é nem que ele não atendia, ele atendia o que a gente precisava. Só que o custo que a gente tinha para programar uma coisa que em SQL a gente levaria algumas horas, a gente levou algumas semanas para fazer nesse outro banco, que era um banco não relacional, por sinal. Então, foi muito fácil perceber. Não foi uma surpresa, né? Não foi nossa, nós nos entreolhamos e falamos, nossa, nós fizemos a decisão errada. Nós sabíamos que não era a decisão certa naquele momento. Agora, no dia a dia, em questão de fazer código errado, eu quase que semanalmente quero refatorar o código que eu fiz da semana anterior. Então, para mim, pelo menos, é bem comum esse sentimento. Talvez tenha facilitado bastante o fato da decisão ser externa, né, ao time. Sim, também. Não gosto nem de, super questionar isso, porque foi uma decisão que não foi uma decisão mal intencionada, né? Foi uma decisão que achou-se que fazia sentido. Mas a pessoa que achou que isso fazia sentido e a pessoa que... E, tipo, as pessoas que ouviram e concordaram que aquilo fazia sentido, elas talvez não estivessem tão bem informadas. E talvez faltou senioridade para a gente conseguir deixar mais claro que aquilo não fazia tanto sentido. Mas aí é aquele problema, né? Tipo, era um time muito jovem, a gente não era todo mundo super sênior e tipo, não era uma situação em que tinha muito como a gente confrontar as decisões que estavam sendo tomadas. Então foi uma coisa muito... que a gente não tinha muito como combater. Então, realmente a gente percebeu que era uma decisão ruim, mas não tinha muito o que fazer quanto a isso. Então teve um pouco disso. O João acho que pode complementar. Sim, cara. Eu era o mais novo da equipe, né? O mais júnior da equipe, vamos dizer assim. E, sei lá, foi uma decisão meio complicada. A gente não tinha muito o que falar, o que questionar, mas também a gente não tinha tanto conhecimento, né? Então, assim, eu sei que para uma coisa ela serviu. Ela foi muito boa, porque eu aprendi uma maneira de entender como não fazer, para que aquele banco não servia. Então, hoje eu sei que, cara, não vai rolar meter um banco daquele lá para fazer a nossa aplicação. Então, acho que serviu principalmente para mim, me deixou muito mais maduro e me deixou mais consciência na hora de tomar uma decisão, de entender o porquê que eu vou usar cada coisa e para que eu vou usar cada coisa. Não é porque tem a tecnologia que eu tenho que sair usando tudo. Então, acho que foi muito bom, principalmente para mim. Uma coisa que eu não sei nem se é só do mercado de programadores ou se é um problema comum em outras áreas também, mas eu sinto muito, é que programador evita muito conflito. A gente tende a não querer às vezes debater ou causar um problema ou discutir uma certa questão, e a gente acaba, tipo, às vezes aceitando certas decisões que a gente sabe que aquela decisão provavelmente vai ser um problema, talvez porque a gente passa a maior parte do tempo fazendo código e querendo fazer código, a gente meio que fala, bom, tudo bem, mas vai ser um problema, mas eu não tenho muito que eu posso fazer. E às vezes
E aí, quando as coisas estouram, a gente só consegue olhar e dizer, eu imaginei eu sabia que isso ia acontecer. Mas é muito complicado, porque às vezes meio que cai nas costas do programador tomar certas decisões que ele não deveria necessariamente estar tomando, né? E ao mesmo tempo, se ele não tomar, quem é que vai tomar? Então é uma coisa muito amarrada, né? Tipo, no caso que o João tá comentando, que a gente passou, por exemplo, a gente não tinha uma equipe de arquitetura. Era um time de 3 desenvolvedores e a gente tinha que tomar as decisões. E aí, quando chega alguém, um gerente dando uma decisão de arquitetura, a gente não tinha muito o contrariar e bater o pé. E nenhum de nós tinha experiência suficiente para conseguir embasar muito formalmente nosso questionamento. Então, tem um pouco disso também, né? De querer evitar o conflito. E até porque, né? Como é que a gente se coloca contra o gerente, que teoricamente tem muito mais conhecimento que a equipe operacional ali, né? Legal esse ponto de vista, né? Eu acho uma coisa que, enquanto o João falava, eu lembrei, essa questão de provar para que não usar uma tecnologia, né? Então, acho que às vezes a gente recrimina o erro, né? Fica essa coisa de... Não que você deva banalizar o erro, mas que você deva aprender com ele, né? E nesse sentido, eu tenho uma turma de amigos e muitos deles são acadêmicos. E uma piada que fica interna é que um deles fez uma tese, eu não sei se foi de mestrado ou de doutorado, mas na tese dele ele provou que aquela teoria não era válida, tipo, uma teoria que é comumente conhecida como não válida, que realmente não é válido aquilo, e provou matematicamente que aquilo não era válido. Então ele ficou brincando que ele fez toda uma tese para provar que, para dizer algo que, beleza, isso aqui é errado mesmo. Que a gente está muito acostumado a só provar o que é certo, né? E complementando essa questão do programador, de fugir do conflito, muitas vezes está até ligado com a formação, né? Até puxando de histórico da minha formação de sistema de informação, eu não tive nada que fomentasse essa questão de comunicação, né? Não sei dizer de outras áreas, porque particularmente eu só fiz sistemas de informação e mesmo na minha especialização também foi técnica. Então acaba que a gente fica muito no exatas, né? E aí junta com um pouco desse padrão que é imposto ao desenvolvedor, né? Aquele cara introspectivo que só quer saber do computador e que prefere passar o dia programando do que fazer 2 reuniões. Não que seja mais legal ficar programando do que seja mais legal fazer reunião do que programar, né? Vale bastante, mas acho que vai um pouco nesse sentido. E quando você falou dessa questão de não ter esse time, eu também na hora eu lembrei de empresas pequenas, né? Trabalhei em algumas empresas também, que a gente fazia tudo, não tinha um especialista para cada área. Então, vamos fazendo e aprendendo. Reforçando esse ponto que você falou, que eu não sei nem se faz sentido, né? Mas eu não sei, eu já ouvi algumas pessoas falando, e isso tá bem descolado da questão de tecnologia, mas é uma questão mais cultural mesmo, que o brasileiro ele tem muito essa mania de não falar as paradas, de não gerar conflito, né? De ser todo cheio de dedos, de tomar cuidado com o que fala, de não falar a verdade na cara, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando que o brasileiro ele tem essa fama de ser muito cuidadoso com as palavras, ou de, tipo, por exemplo, alguém te convida para uma festa e você não fala que você não quer ir, você fala, não, eu vou sim, e aí você não vai. E que isso pode ser, em partes, porque, como a gente vive num país muito violento, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente se acostumou isso no convívio social, isso acabou enraizando na cultura, a gente toma muito cuidado para não ofender as pessoas, porque você nunca sabe quando outra pessoa vai sair do carro com uma arma e te dar um tiro, né? E então pode ser também um pouco de questão cultural, e aí pro programador que já é um cara que não gosta de falar, não gosta de expressar, isso multiplica por 10, né? A questão toda, a situação de fugir do conflito. Sim, não tenho vivência, né, não tenho experiência, mas também já vi vários relatos dessa questão, né, do brasileiro não ser direto, e aí vem até a fama, né, de alguma outra cultura ou país ou nacionalidade ser seca, né? A gente fala, sei lá, vou até peço perdão, né, por estar generalizando, né, mas o alemão é muito seco, ou qualquer outra nacionalidade, só como... Mas talvez pode ser até não que eles são secos, né? Porque eles são diretos e a gente não tem esse costume, né? Acho que vai disso. Mas também nunca fiz nenhum estudo, nunca parei para pensar e pesquisar sobre isso, né?
Só uma pauta que eu acho interessante, né? Como a gente está nessa questão de cultura bem abrangente, de TI, né? Bem abrangente. Eu acho interessante que eu vejo recentemente alguns projetos de TI, de projetos culturais, então, nascendo dentro de comunidades, dentro de favelas, ou para apoiar mais pessoas que não têm menos privilégios, né, que têm mais dificuldades, né, porque acaba que muitas vezes, eu nunca também fiz nenhuma pesquisa sobre, né, mas um exemplo até do Prêmio Turing, que vai ter a premiação aí numa data próxima, você faz uma visão bem geral ali, é um prêmio principalmente americano, né, nos Estados Unidos, então acaba que ali só a maioria é americano, mas não tem muita representatividade. Mas abrangendo isso para a TI, né, a TI é um nicho bem específico, né, a maioria homem e a maioria branco, então até não tem muita representatividade, né, e aí nisso eu sempre, depois de estudos e uma consciência racial e tudo, né? Em vários lugares que eu fico, eu olho ao redor, né? Tipo, quantos negros tem nessa sala, né? E você vê o quanto de privilégio e o quanto de representatividade tem ou não tem naquela sala, né? Acho que é uma coisa interessante. E fazendo essas retrospectivas dos meus trabalhos como programador, né? Eu vi bastante isso, né? Porque, sei lá, primeiro você precisa ter um computador, né? Então também não é uma coisa hoje mais banalizada, mas não dá para generalizar, né? Como você comentou da questão de computador, de acesso à computação, eu acho que é legal o João também falar um pouco, porque como uma pessoa que veio do interior de Minas, ele não conhecia computador até os 18 anos, né, João? Exatamente, cara. Eu tive meu primeiro contato com computador quando eu tinha lá meus 17 para 18 anos, cara. Porque, assim, eu sou do interior de Minas Gerais e lá, pra você ter uma ideia, até hoje nem sinal de telefone ela tem direito. Então você precisa estar lá, subir na árvorezinha ou na cerca lá do curral para poder estar pegando o sinal de telefone. E, assim, o que eu mais por ser novo, assim, na área, e o que mais me deixa maravilhado é as possibilidades que você tem, cara. A forma de você conseguir fazer coisas imensuráveis da sua tela de computador, de uma tela 14, 15, 17 polegadas na sua frente, entendeu? Isso é o que me motiva bastante a estudar o tanto que eu estudo e a aprender sempre do jeito que eu sempre estou buscando. Isso é muito bacana. E o Thiago comentando das questões de comunidades carentes, que às vezes não têm acesso. Eu lembro que uma vez eu fui num projeto social, numa comunidade aqui de São Paulo, e é muito interessante, é muito estranho quando você parar para pensar que tipo, tá aqui no nosso estado e tem tipo crianças da comunidade que elas não conhecem o que é um computador, o que é tecnologia, como se usa essas coisas, e inclusive era uma região que tinha um céu ali da prefeitura, mas por um bom tempo teve uma questão de que você precisava levar uma foto 3x4 e a maioria das crianças não tinha como conseguir uma foto 3x4, então elas não podiam frequentar o céu que estava ali para ajudar a comunidade. Então, às vezes as coisas elas não são bem planejadas para conseguir ampliar esse acesso de tecnologia para as pessoas que são as que mais precisariam ter esse contato. Depois, mais recentemente, eles fizeram uma coisa assim, tão óbvia que eu não consigo pensar como ninguém pensou nisso, mas foi botar uma webcam na parte da recepção, para quando a criança for lá, eles poderiam tirar uma foto e cadastrar ela na hora, e ela não precisaria trazer uma foto, que é uma coisa que impedia as pessoas de terem acesso ao espaço. Então essa questão de acesso à tecnologia realmente é uma coisa muito complicada, né? E eu imagino que antigamente era ainda mais complicado. Mas bom, a gente já está se alongando bastante aqui na conversa. Considerações finais, João? Você tem mais alguma coisa que você quer falar para esse papo aqui? Não, acho que vamos encerrando já. Foi um papo bem bacana. E só mesmo agradecer a presença do Thiago aí, que contribuindo com bastante informação, muito conhecimento pra gente aí. É sempre muito bacana ter pessoas assim que gostam de compartilhar o conhecimento e disseminar conteúdo por aí. Obrigado. E, Thiago, muito obrigado aí pela presença, cara. Sensacional esse papo. O Thiago ainda vai voltar para falar com a gente sobre o Prêmio Turing.
Thiago, faça suas considerações finais. O que você quer deixar de recado? Eu agradeço o convite aí, né? Acabamos nos conhecendo no meio de empresas e tudo mais, né? Então, legal. Essa iniciativa, quando eu acabei... Foi meio partilhado, né? Com o podcast aqui por uma postagem do João com um conteúdo que o Lucas depois mandou os caminhos e tudo mais. Então, eu achei bem legal essa iniciativa. Dei uma olhada no que vocês já produziam de conteúdo antes do podcast, né? Então, de parabéns aí pela iniciativa, por disseminar conhecimento e valeu pelo convite. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do Arcode. E a gente se vê no próximo episódio. Cara, só fazendo um outro parênteses, é difícil falar das coisas antigas, né? A gente acaba sempre chegando nas coisas novas, que é legal. Mas é claro, pra que brigar com quem é velho? Meu Deus do céu. O Lucas calou ali que... Não, tô só vendo vocês me fuderem na edição. É só isso que eu tô vendo. Vai, vamos Mas lá. beleza, sabe como é que eu vou resolver isso? Thiago, fala um pouquinho aí do seu background pra gente, conta um pouquinho do que você já mexeu. Pronto, agora eu edito tudo que você falou e jogo nesse trecho. Pô, podia ter elaborado um texto eu estranhei que você pediu pra ele falar isso no começo, Lucas. Você sempre pede pros convidados? Eu esqueci.